vá para um sossego e estude, né? Eu acho que, assim, o estudo é a única coisa que pode transformar muito a vida de uma pessoa, muito, absurdamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Iteanos que Inspiram, ou Engenheiros Formados no ITA que Inspiram. Hoje eu trouxe para falar com vocês aqui um engenheiro formado pelo ITA, que se formou em 2007, se não me engano, e ele foi trabalhar direto no mercado financeiro, né? E aí ele passou por um monte de crises no mercado financeiro, e eu sei que ele passou tão bem por essas crises que ele meio que avançou uns 10 anos na carreira. Quando ele chegou nessa posição, que ele estava muito avançado, ele tomou uma decisão assim que ninguém esperava. E ele vai contar essa história para nós hoje. Seja muito bem-vindo, Gustavo, quero te dar as boas-vindas, muito bom estar com você aqui. E a gente quer te conhecer, né? Então já vamos logo com o pé no peito, assim. Explica para nós o que você faz hoje. Primeiramente, obrigado, Bruno. Obrigado por ter essa oportunidade de falar com os alunos do quadro. É um prazer contar um pouquinho da minha história, dessas crises que eu passei durante a vida, né? Que não foram só depois no mercado financeiro, mas também no momento de vestibular. Acho que a gente vai ter um tempo bom para falar sobre isso. Mas hoje, o que eu faço hoje? Hoje eu sou um sócio fundador de um fundo multimercado que chama Legacy Capital. Fundo que a gente começou, duas pessoas que trabalhavam comigo no Santander e mais uma pessoa que a gente trouxe, que veio com a gente de fora, e a gente começou a empresa em 2018, hoje a gente está com um pouco mais de 2 anos de empresa, e a empresa cresceu bastante, já está praticamente com 16 bilhões sobre a administração de recursos, e a gente tem investido no mundo todo. Então, a gente investe em empresas que a gente acredita que vão dar certo, ou países que a gente acredita que vão dar certo, mas para fazer isso a gente tem que ter uma equipe grande, bem especializada, estudar bastante a fundo a economia, política. Até agora temos que estudar também vírus. Eu que não era forte em biologia, tive que estudar bastante isso recentemente. Eu trabalho aqui, né, e sou um dos sócios fundadores desse fundo multimercado, e a gente investe o dinheiro dos clientes, né? Esses quase 16 bilhões, a gente investe esse dinheiro em diferentes países, diferentes empresas, sempre alvejando dar rentabilidade para os clientes. Apesar de ter apenas pouco mais de 2 anos, o fundo já figura entre os principais fundos de investimento aqui do Brasil, felizmente, né? Até para as pessoas que conhecem o mercado financeiro, é muito difícil materializar o que significa ser gestor principal, né, que, assim, para entender aqui, de um fundo que tem 16 bilhões, de reais ou de dólares? De reais, né? De reais. Um dia a gente chega nos dólares. Assim, nessa velocidade, né, vai chegar rápido. Mas explica para nós o que é isso, assim, cara, porque normalmente as pessoas, assim, imagina que você tem o quê? Uns 36, 37 anos por aí. 37. Né? Normalmente as pessoas que chegam nessa posição chegam com qual idade? Acima de 40, geralmente. 44, às vezes 44 na média, vai. 40 Mas são quantos? Por exemplo, hoje no Brasil tem quantos fundos assim dessa dimensão? Dessa dimensão deve ter no máximo 10. Entendi. É tipo a Champions League dos fundos. Champions League dos fundos, exatamente. É tipo isso, então. É bem isso aí. E como que você chegou nessa posição? Assim? Eu sei que tem muita coisa do seu trabalho, tem muitos fatos do seu trabalho que são sigilosos, né? Sim. Então, eu sei que tem coisa que a gente não vai poder saber. Mas, assim, desde quando você formou, né? Você se formou no ITA, como que foi sua trajetória para chegar nessa posição? Eu acho que durante o ITA, eu já tinha muito claro o que eu queria fazer. Então, durante o ITA, eu já fui preparando bem forte o meu currículo para eu já chegar bem capacitado no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, teve um ano que eu vinha, todo sábado, eu vinha fazer um curso em São Paulo, o ITA em São José dos Campos, né? Fica, a grosso modo, 2 horas com o trânsito de São Paulo, né? Então, eu vinha
passava o sábado todo aqui e voltava no final do sábado para São José para fazer um curso que era de operador de mercado financeiro, por exemplo. Então, ali eu já estava preparando a minha experiência, né, o meu conhecimento para ficar mais focado no que eu faço hoje, que é o que eu já queria fazer. Fiz intercâmbio também para dominar inglês, né, e também fui estudando economia, aqueles livrões de economia durante o ITA, para poder direcionar um pouco mais minha carreira para isso que eu queria fazer. Depois que eu consegui o estágio, né, na tesouraria do Banco Santander, que era uma tesouraria bem forte, focada justamente no mercado financeiro, e conhecia também outras pessoas que tinham feito ITA e trabalhavam lá, essas mesmas pessoas já me falavam, olha, embora você faça engenharia, estude no ITA, você pode também trabalhar no mercado financeiro. E aí você tem que estudar coisas específicas, e era justamente esse curso, tinha que saber programação em VBA, por exemplo. Eu estudei, fiz programação em VBA, etc., em inglês também, e fui preparando meu currículo. Então, quando cheguei lá, já tinha pessoas que eu tinha conhecido do ITA, só que estavam anos na minha frente, né, porque tinham se formado bem antes. Essas pessoas, no final, fui aprendendo muito com elas ali no mercado. Eu era estagiário, né, e fui depois para a mesa de operação. Nem comecei na mesa de operação, e fui o primeiro estagiário na mesa de operação e depois o primeiro estagiário a ser efetivado lá. E de lá em diante, isso foi em 2008, né? Que eu me formei em 2007, 2008 eu fui efetivado. E aí começou aquela crise gigantesca, né? Que foi a crise no setor imobiliário dos Estados Unidos, que foi bem desafiador. E nesse meio desse ambiente de crise, de muita volatilidade, algumas pessoas saíram do banco, outros tinham ido já trabalhar em bancos gringos, e acabou que eu fiquei com a cadeira já grande naquela época para tomar conta de um livro muito grande que cotava clientes gringos, os hedge funds, né, os real money, que são fundos gigantes lá de fora que querem operar Brasil. Então eu já comecei a operar com esses caras, e daí fui mudando toda a metodologia e consegui ir performando muito bem durante esse período, né? E fui performando muito bem em 2008, 9, 10, 11, 12, e fui crescendo na carreira, até que eu acho que um ano chave para mim na minha carreira foi 2011, quando meu chefe saiu do banco, e aí eu tive a oportunidade de alçar uma carreira de head trader, que em 2011 tinha 4 anos de formado, né? 4 anos e meio de formado. Então eu estava pouco tempo formado para já assumir a mesa de renda fixa na tesouraria do Santander. Então, e ali eu consegui performar muito, reverter umas perdas que haviam tido na tesouraria, e no ano seguinte fiz mais um grande resultado e fui performando sempre bem. Não é fácil performar bem no mercado financeiro, que tem muita gente muito inteligente, mas você tem que estudar bastante e saber tomar risco na hora certa. E isso que é um perfil que eu tenho, que eu trabalhei, né, para construir esse perfil e inteligência e know-how, e acho que isso me ajudou bastante. E aí, né, depois já em 2018, eu já estava há muito tempo já na carreira, já era Managing Director, né, diretor lá do banco. Eu fui convidado para ser o chefe lá da tesouraria e da parte de trading, mas tinha um plano de sair com algumas pessoas que eu tinha trabalhado já, para montar esse fundo, que era um sonho de montar um fundo de investimento, e com a nossa cara, né, que já era a equipe que a gente trabalhava junto. Então saímos o tesoureiro da época, que era o Felipe Guerra, que é o CIO da empresa, e o Pedro Jobim, que é outro iteano, também que era economista-chefe do banco e veio com a gente montar o fundo. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes nessa instituição. Acho que às vezes você trabalha em multinacionais e bancos, tem muitas pessoas muito brilhantes, e isso engrandece muito a sua carreira, sua expertise, e te faz enxergar o ambiente profissional numa dimensão muito maior do que você já pode ter imaginado. Foi muito enriquecedor para mim, continua sendo, trabalhar com essas pessoas, e eu tento absorver o máximo de conhecimento e contribuir também para o debate possível, né, para fazer aqui hoje a empresa ir bem, né, o fundo ir bem, mas sempre também isso vai junto com o crescimento profissional meu e dos sócios também. A empresa que começou com 18 pessoas, hoje já tem 40, e a gente tem entregado uma rentabilidade bem alta para os clientes, por isso que a gente tem crescido tanto. É mais ou menos essa a trajetória, assim, que
que eu fiz profissional. Às vezes eu falo de um modo muito profissional, não tão pessoal, mas espero ter sido claro. Deu para entender, sim. O que ficou muito claro para mim é que, desde muito cedo, as pessoas depositaram uma confiança em você, né? Entregaram o dinheiro delas para você gerir e você devolveu rendimentos para essas pessoas, né? Você ajudou muita gente a ganhar mais dinheiro, né? E assim, até para a gente entender, esses fundos que você gerencia, tem fundos que são de uma pessoa muito rica, mas tem também aqueles fundos, a gente vê muito no cinema, né? No cinema, a gente vê muito nos filmes, né? Tem aqueles fundos nos Estados Unidos, do fundo do Corpo de Bombeiros, eles têm um fundo de pensão. Sim. Os funcionários do Banco do Brasil têm um fundo de pensão que eles vão usar na aposentadoria. As aposentadas, né, dos Estados Unidos, nos filmes de mercado financeiro, sempre tem essa história, né? As senhoras. Como é que é o tipo de... Para não ficar aqui parecendo que é um negócio que é só o dinheiro, entendeu? Assim, sim. Me explica um pouco assim, essa questão Na verdade, não é só o dinheiro, assim, o que eu sou apaixonado é por economia, matemática e lógica, né? Então, no final, o meu trabalho é previsão de futuro, né? Eu poderia ser só um consultor, dizer para onde eu acho que as coisas, ou um economista que fala, agora eu acho que a bolsa vai subir, acho que vai cair, ou dizer, olha, agora eu acho que o Brasil vai entrar em crise, vamos ter um PIB negativo, alguma coisa assim. Mas no caso, eu também tenho essas previsões, né? Eu também estudo isso, mas o melhor modo de você saber se você está acertando mesmo é quando você aposta nas suas decisões, né? Então, quando eu acho que o país vai crescer mais do que o que está esperado, a gente aplica dinheiro na bolsa daquele país, por exemplo, né? Seja Brasil, seja Estados Unidos, etc. E se as empresas são boas, igual. Então, assim, a gente tem aplicado no nosso fundo fundos de pensão, né? A gente tem muitos clientes que são pessoas físicas que não são ricas, não. Antigamente, fundos de investimento com esse perfil do nosso, eles só eram disponíveis para pessoas muito ricas. Hoje não. Hoje em dia tem plataformas que com R$1.000 você pode investir no fundo. Tá? Então tem os fundos de pensão também que são desaposentados, etc., que também investem, né, na gente e que também são nossos clientes. Afinal, todo mundo que tem alguma reserva, tem alguma poupança, quer rentabilizar melhor, né, esse recurso. Pessoas como eu, elas tentam adivinhar o que vai acontecer no futuro para poder colocar esses recursos nas melhores empresas do futuro, nos melhores países do futuro e tentar fazer esse dinheiro crescer, né? Mas não é só dinheiro. No final é uma previsão de futuro, é uma futurologia, né? E essa ciência, que não é ciência, eu vou dizer que eu acho que deve ser uma das mais difíceis, né? Então, a gente erra bastante, mas o que importa é acertar mais do que errar, né? Se você acerta 60%, já é um bom nível de acerto. É mais ou menos isso que a gente faz. Mas assim, esse ambiente que você tá descrevendo aí, né, é um ambiente que, pelo menos que a gente escuta falar, né, que poucas pessoas sobrevivem ao mercado financeiro, né? Então tem uma certa competição dentro do trabalho, isso você deve ter enfrentado desde muito cedo, e também tem uma responsabilidade muito grande, porque você está carregando a confiança de milhões de pessoas. Como que você lida com essa pressão? Assim, não só no meu trabalho, mas quanto mais responsável e maior a sua estatura profissional, você vai lidar com mais responsabilidade, né? Eu sou formado no ITA, Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, que é engenharia civil. Se eu tivesse escolhido engenharia para seguir na minha profissão mesmo, eu ia construir prédio também, e cada vez que eu fosse o melhor engenheiro, eu ia fazer um prédio maior. E aí ia ter mais responsabilidade ainda. É natural que quando você está crescendo na profissão, você vai ter mais responsabilidade. Não tem crescimento pessoal e profissional com menos responsabilidade, só tem com mais. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de ter mais responsabilidade, de ter mais coisas para tomar conta e novos desafios, né? Então,
Eu acho que isso, para mim, foi uma grande motivação. E sempre eu penso em vencer o próximo desafio para pegar um desafio maior. Porque é esse caminho, assim, que eu acho que é natural. Eu acho que não tem que ter medo do desafio. Você tem que saber o tamanho dele. Tinha um professor meu, que eu lembro até hoje, que ele falava: um desafio muito grande é só você dividir ele em vários desafios pequenos, né? Então você divide ele em vários pequenos, vai trabalhando um por um, que uma hora você bate o grande. Então eu acho que é só trabalhar assim e não ter medo, né, de enfrentar nenhum desafio, que dá para aguentar essa responsabilidade do tamanho que ela for. Ô Gustavo, esse professor que você mencionou, ele foi seu professor em que época, mais ou menos, da sua vida? No vestibular. No vestibular? Era uma Magela. Magela? Lembro bem dele, professor Como de é que física. foi, já que você mencionou o professor aí, vamos pegar esse gancho. Como é que foi a sua trajetória desde o dia que você tentou fazer o ITA até o dia que você passou? Foi interessante, que eu nunca fui aquele cara muito estudioso, tá? Porque eu me dedicava muito aos esportes. Então minha trajetória é um pouco diferente. Fazia muito esporte, vôlei, handball, e era da seleção cearense de vôlei e handball também. E além de ser da seleção do colégio e da seleção do clube. Então eu treinava muito, eu não tinha tempo para estudar direito, assim, em casa, porque eu passava o dia no clube e treinando. Só que eu jogava vôlei e handball. Na época, a carreira profissional de um esportista que jogava handball era muito limitada. Para vôlei, eu não tinha nem altura. Eu tenho 1,84 e vôlei tinha que ter 2 metros e continua tendo. Então, isso aí não ia ser. Então, eu caí na real, né? Falei, pô, qual o estilo de vida que eu quero ter e quais as competências que eu tenho? Então, eu gostava de matemática, física, química, etc. Não gostava muito de biologia. Então, para mim, já tirava biológicas aí da frente. História eu achava ok, gostava, mas outras coisas também não. Mas o que encaixou para mim, assim, foi economia e engenharia. E aí eu pensei até em fazer economia. E aí cheguei para o meu pai e falei: ó, pai, estou pensando em fazer economia. Ele falou: cara, eu sou de Fortaleza, né? Ele falou: se você fizer economia aqui no Ceará, e você trabalhar aqui, você vai ter dificuldade. E eu falei, realmente, não conheço nenhum economista que mora no Ceará que tenha grande carreira profissional reconhecida, assim, etc. Então eu falei, então vou para engenharia. Quando eu fui para engenharia, eu comecei a pesquisar com alguns engenheiros, professores engenheiros, para ver como que era o estilo de vida deles, se era o que eu queria ter e quais as possibilidades que tinham. E aí, mesmo quem tinha feito federal, estava com dificuldade na época. Quem tinha feito federal não tinha emprego, os empregos pagavam pouco. Eu falei, então, cara, vou fazer a melhor faculdade aí que tiver, porque se mesmo a federal aqui no Ceará não está dando certo, eu vou fazer a melhor que tiver. Aí custe o que custar. Qual é melhor? Aí falaram o ITA, IME ou ITA, né? E aí eu falei, então agora não tem jeito, vamos estudar. E aí na época eu estava treinando a seleção cearense de vôlei, e aí o técnico falou, olha, vai ter o brasileiro, você é uma pessoa importante pro time e tal. Aí tinha que treinar 4 horas por dia, né? E eu falei, olha, eu vou pedir dispensa, tá? Aí o cara não entendeu nada. Mas eu falei, olha, a vida são feitas de escolhas, né? Eu tinha que escolher ali no momento, para mim, a melhor coisa que eu queria, o que eu mais queria era jogar aquele campeonato, mas estava muito desalinhado com o meu futuro, né? Então ali foi o que eu escolhi, fazer o ITA, né? E daí em diante eu comecei a conversar com pessoas que estavam prestando vestibular, ou que estavam um ano antes e tentando, já começando a olhar algumas coisas, conversar com os professores e entender mais como era a trajetória, o tanto que precisaria ter de dedicação, quais livros que já dava para ir estudando. E comecei também a me dedicar mais nas matérias, né, que seriam necessárias para o ITA. Até porque, como eu não tinha estudado tanto até aquele momento, eu ia ter que fechar um gap, né? Eu tinha que estudar mais do que a maioria das pessoas. Eu tinha que tirar um atraso. Então, foi mais ou menos isso. E aí, prestei um ano para o ITA e para o IME. Fiquei na lista de espera do IME, do ITA eu não passei por causa de inglês, era bem fraco o inglês mesmo, e o inglês tinha que fazer, inglês nem era classificatório na época, né, tinha que só fazer 40% da prova, mas eu era tão ruim que nem 40% eu fiz. Troquei de colégio para mudar um pouco os ares, e estudei mais, e aí passei para o ITA, né. Foram 2 anos de pré-vestibular, né, e mais um ano antes
desse pré-vestibular, ou seja, 3 anos que eu estudei assim bastante, que eu abandonei tudo, toda a rotina que eu tinha, né, de esportes, de vida mais social, etc. Não que eu não visse meus amigos ou namorada, mas via menos, não tinha como ter o mesmo ritmo. Então, a minha vida realmente foi me debruçar sobre os livros e estudar bastante. E lembrando que na época não existia Google, né? Eu até pensei, né? Posso fazer economia lá em São Paulo, mas em qual faculdade? Qual faculdade? Eu não sei, não conhecia ninguém que tinha feito faculdade, então não tinha como fazer também. E a mesma coisa no ITA, o que era bom, porque como eu era lá de Fortaleza, tinha já várias pessoas que tinham passado, tinha professor que tinha feito o ITA, então era um caminho mais fácil, né? Que as pessoas já conheciam. Então eu acho que hoje, né? Por ter todo esse conhecimento, que inclusive você, Werneck, o quadro passam para os alunos sobre várias faculdades, explicando como se faz, dando essa proximidade das pessoas dos alunos com pessoas que já trabalharam e mostrando até com que elas trabalham depois de se formarem, é muito positivo. Acho que aproxima bastante os alunos para eles terem noção de como é a vida, né, também pós essas faculdades, a projeção a envergadura que você pode chegar a ter no futuro, né? Assim, isso, obrigado. A gente fica muito feliz com esse tipo de feedback, né? Você é uma pessoa que apostou no quadro ainda quando nem tinha turma medicina, né? Você quis participar para embarcar com a gente aí nesse desafio. Sim. E eu lembro, você falando, né, sobre o vôlei, eu lembrava que você era das seleções de vôlei, de handball, e eu lembro também da gente jogando bola no H8, disputando campeonato, né? A gente tem até uma história engraçada que tinha um jogo de handball e a treinadora do time do ITA a gente ia jogar contra o time do IME, né? E a treinadora do time do ITA falou assim: fulano, você vai marcar fulano. Ciclano, você vai marcar Beltrano. Gustavo, você vai marcar o Gustavo do IME. Explica pra nós essa história aí. Por que ela falou isso? Sim. É porque eu tenho um irmão gêmeo, né? É idêntico. E ele, inclusive, também participou de todas essas coisas. O perfil nosso era igual. Então, a gente ele também fazia todos os esportes, também tentou ir para o IME e foi fazer o IME, né? Então, e hoje ele mora em Miami, trabalha lá nos Estados Unidos, na Yum Brands, né? Que é a empresa que é dona do Pizza Hut, Taco Bell e KFC. E eles estão expandindo bastante no Brasil. É meu irmão gêmeo, então. Ele também. Esse jogo devia estar competitivo, viu? Porque eu de um lado e do outro. 2 gêmeos jogando um contra o outro sai faísca, viu? Assim, eu lembro bem, né, assim, que você sempre teve essa qualidade, né, de ser competitivo, né, mesmo no rachão que a gente brincava lá, que a gente jogava assim, no final da tarde, você queria ganhar. E eu imagino que no vôlei você foi ganhando, né? Tanto é que você ia pro brasileiro. Só que chegou uma hora que você enfrentou uma derrota. Por uma pessoa, eu não sei se você estava muito acostumado a perder, mas não me parece que você estava acostumado a perder. Como que foi para você que estava acostumado, né, mesmo muito jovem, a sempre ganhar, e a gente sabe que você era uma pessoa respeitada lá no seu ciclo, mesmo muito jovem, você tentar fazer uma coisa e não conseguir, que foi quando você comentou aí que você não passou na primeira tentativa no ITA, né? Não passei, e meu irmão passou no IME, né? Então, para mim foi uma derrota mais forte ainda, porque não derrota pro meu irmão, que eu fiquei feliz, obviamente, que ele passou, né? Mas por me separar dele, que a gente até então tinha feito tudo na vida junto, né? E ter que enfrentar mais um ano estudando as mesmas coisas para passar de novo. Eu estava prestando vestibular do ITA, no segundo ano já, e eu queria o IME, porque meu irmão já estava no IME, eu queria ir lá, ficar com ele, etc. E aí, quando eu estava no vestibular do ITA, no segundo dia de prova, saiu o resultado do IME. E eu não passei. E aí teve até um amigo que meio que me deu uma provocada, assim, que eu fiquei até... tava tão decepcionado de passar que eu não consegui nem ficar com raiva. Fiquei só mais triste ainda de não ter passado no IME. E aí teve um professor que foi, eu lembro até hoje, ele chegou lá, era o Cláudio Gomes, que era um professor super, assim, tradicional, etc., e que não era zero carinhoso com qualquer pessoa. Ele chegou lá, me chamou no canto, nessa hora, antes da prova,
falou assim, olha, Gustavo, você não passou no IME, mas você não precisa ser seu irmão. O ITA é melhor que o IME e você vai passar no ITA. Esse foi uma força que ele me deu ali, que me ajudou bastante a continuar ali e passar no vestibular, né? E mesmo depois que eu fiz o ITA, eu achei depois, eu não fiquei tão confiante que eu ia passar, assim, porque falei, nossa, cara, não passei de novo no IME, não é possível, então eu não vou passar no ITA. E aí, quando eu tava em casa, um dia eu tinha ficado até de madrugada na internet, no outro dia tava 8 horas da manhã, um amigo me ligou, falou, ô Gustavo, você passou no ITA. Aí eu acordei assim, zonzo ainda, falei assim, cara, você tá de brincadeira comigo? Fala sério. Aí ele, não, você passou no ITA, eu passei também. Eu falei, tá, cara, parabéns. Pô, legal pra caramba que você passou, mas eu tenho certeza que eu não passei. Aí desliguei o telefone. Aí eu não conseguia voltar a dormir, né? E não tinha Google na época. Então, aí eu falei, como eu vou descobrir se eu passei ou não agora? Aí não tinha jornal, também não tinha nada em casa. Aí liguei pro colégio para perguntar. Aí o colégio falou, não, de fato você passou. Aí foi muito legal. Naquela época, eu lembro que a internet era daquela que ia carregando aos pouquinhos, né? Lembra disso? Exatamente. Você colocava uma foto, aí subia linha por linha, assim. E quando eu fui isso ver a minha aí. nota, foi mais ou menos assim, entendeu? O Ita colocou uma foto lá e o negócio carregava. Eu falei, caramba, esse negócio não vai dar certo, eu vou sair. Aí quando carregou tudo, eu comecei a descer da letra A em diante, entendeu? Aí eu vi meu nome assim, eu saí doido, gritando. Mas assim, teve algum momento que você achar... não, você já falou que achava que não ia passar, mas, cara, quando a gente tá num cursinho e a gente acha que não vai passar, a gente tem uma visão de pessoas que são mais inteligentes que nós e que vão passar, né? E certamente tinha alguém lá na sua turma que você achava que não ia passar e que achava que ia passar e não passou, e tinha gente também que você considerava mais inteligente que você e que não passou. Né? Sempre acontece isso. Por que você acha que você passou e essas pessoas não? Teve algum erro que você viu que elas cometeram, que você não cometeu? Assim, como eu estudei eu estudei na turma que eu estudei, tinha bastante gente que estava estudando muito também para o ITA, né? Era uma turma específica disso. Então, eu acho que eu ficava o tempo todo me balizando com as pessoas que estavam lá, né, para ver se eu estava indo melhor ou pior. E na época também não tinha simulados no celular, essas coisas que existem hoje, né? O que a gente fazia? A gente chegava todo sábado, a gente marcava de 5 amigos se juntarem e fazerem um simulado de prova antiga do ITA. E também a prova não tinha gabarito, então a gente tinha que descobrir qual era o gabarito. E aí a gente fazia a prova, marcava o tempo, cada um fazia a prova, e depois começava a discutir a prova e tentar descobrir qual era o gabarito, e aí nisso a gente aprendia e via que também quem estava indo um pouco melhor, um pouco pior, e as deficiências de cada um. Então, eu acho que é muito importante você ter noção onde que está a barra, né, de que você precisa passar para estar ali entre as pessoas bem prováveis de passar, né? Eu acho que primeiro essa parte da preparação mesmo, porque se você vai ficando para trás dessa barra, é muito provável que você não passe mesmo. Então, assim, é mais provável que você não passe abaixo da barra, se você tiver, do que você passe se você estiver acima da barra. Então, assim, você tem que primeiro ficar acima da barra para ter chance de passar. Primeira coisa que eu fiz foi isso. Então, como eu não passei de primeira, eu tive também boas chances de estudar muito mais ainda as minhas deficiências na segunda vez, inclusive inglês, etc. Mas aí outra coisa também que eu acho que me ajudou foi a inteligência emocional, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade ali no momento de prova. Eu nunca tive muito medo, assim, de errar, tá? Apesar de fazer de tudo para não errar, eu acho que o mais importante é você se preparar o melhor possível para que você seja a melhor pessoa para não errar. Se você errou, você fez o melhor possível. Então acho que assim, inteligência emocional é importante, e mesmo a inteligência emocional você consegue treinar, né? Você pode fazer outros vestibulares, colocar uma régua alta para você, falar, olha, nesse vestibular eu quero tirar primeiro lugar nesse curso, e correr e tentar e fazer de tudo para isso. Então você vai se colocar numa situação mais próxima possível
da que você vai enfrentar ali no dia do seu vestibular que você quer mesmo. Tem que se preparar tanto na parte, né, na corrida mais longa, mas também você tem que se preparar ali para o dia da prova, porque às vezes a pessoa é muito inteligente, mas não se preparou para ter aquele ritmo de prova e para não ficar nervoso no dia da prova. Né? Isso que você falou é bem verdade, né? Para todo mundo que chega num nível muito alto em qualquer coisa, passa por uma fase de errar muito, né? Na época que a gente começou a estudar para o ITA, a gente errava a maioria das questões, a gente sabia nem... Exato. Eu tinha um professor que falava assim, ele falava assim, cara, você não sabe nem errar as questões, de tão fora do jogo que eu tava no início. Mas a gente não pode desistir disso, né? Tem que continuar persistindo. Assim. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da época do ITA, mas eu queria entender assim, como que a experiência que você teve antes do ITA influenciou ou influencia no profissional que você é hoje? Antes do ITA, vem muito a sua bagagem, né? Eu acho de como você lida com as pessoas, né? Vai muito do seu lado pessoal, esse tende a permanecer mesmo durante o ITA, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de me relacionar muito bem pessoalmente, sempre tive muitos amigos de formas bem diferentes, de maneiras bem diferentes, estudo completamente diferente. Isso eu acho que continua. É ser tolerante, né, a diferenças. E eu acho que, assim, a ambição, no bom sentido, você pode ter essa ambição sendo o melhor jogador de videogame e transformar essa ambição e realmente querer ser o melhor cara do vestibular, ou o melhor engenheiro, ou o melhor médico, e você pode transladar essa sua ambição. Óbvio que, em geral, quando você está seguindo um caminho, que você já está muito bom naquele caminho, é difícil você mudar o caminho. Né, e para outro que você vai começar sendo pato, para depois começar a alçar voo até chegar a ser um gavião, né? Então é sempre mais difícil, mas também é mais interessante. É muito legal aprender coisas novas, ou ler um livro sobre algo que você não conhece, ou começar um esporte que você nunca fez, e você vai aprendendo que qualquer coisa sempre vai ter um ciclo de conhecimento que você vai começar muito pior, mas você dedicando tempo, você vai curtindo aquela coisa mais e mais e mais e vai evoluindo até o ponto que você chega a ficar muito bom, né? E aí, nesse ponto, fica muito legal. E se você conseguir fazer isso da sua profissão, né, isso ajuda bastante. No meu caso, acho que o que eu sempre fiz foi esporte coletivo, né, então a gente tinha que atuar muito em grupo, então isso me ajuda muito também na carreira profissional, que sempre você tem que trabalhar com muitas pessoas, né, e pessoas de alta performance. E também a questão da automotivação, competitividade, de correr atrás e tirar a diferença, né, e também observar o que as pessoas fazem de certo e dá certo, e você também incorporar na sua rotina, né? Então você tem que tentar sempre estar melhorando. Eu acho que é mais ou menos esse mindset aí que eu acho que, olhando para trás, eu acho que eu tinha, de certa forma, e segue até hoje. Mas hoje, assim, você está no seu escritório, né? No Sim. escritório da empresa, né? Sim. E parece que tá vazio aí, tem pouca gente aí, tá você e... agora tem menos, mas agora, tem gente que fica até tarde aqui também. Mas hoje, por exemplo, tá vazio, e você, pelo que você contou, você já é um empresário e tal, então muita gente acha que o empresário, ele não precisa ir na empresa, só que você tá o tempo todo aí, vai na empresa e estuda. Agora, esses dias você estava estudando biologia, como você falou. Normalmente, as pessoas que fazem isso, elas têm uma motivação diferente, assim, algo que não é comum. O que te motiva a trabalhar? A continuar sempre... Porque do jeito que você fala, parece que sempre você quer mais, mas em um momento você fala de coisas materiais, você fala desafio, inteligência, conhecimento. Me explica esse negócio assim, porque é difícil, então, né, a gente conhecer pessoas que têm essa cabeça. Tem coisas que são tão boas, eu acho que quando você pensa grande e tenta alcançar coisas grandes, que você nem sabe
ainda o que você vai extrair daquilo. Você nem sabe. Quando eu fiz o ITA, quando eu falei vou fazer o ITA, eu não sabia, eu não tinha noção ainda do que aquilo podia transformar a minha vida, né? Eu não sabia nem que eu poderia trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu nem sabia que existia a minha profissão quando eu fui fazer o ITA. Eu acho que às vezes você trabalha porque você quer melhorar, é igual um jogador de basquete que faz lá 2.000 cestas, mas ele quer fazer 2.030 certas, né, num campeonato. Por quê? Porque ele quer melhorar a marca dele. Então, acho que assim, a vida, se você não busca novos desafios, ela vai ficando muito, pelo menos, vai ficando meio sem graça. A minha motivação hoje é fazer a nossa empresa prosperar por muitos anos e crescer muito mais. E daí a gente conseguir ter uma das maiores gestoras de recursos do Brasil e talvez até, quem sabe, poder ter alguma relevância mundial. E eu acho que assim, um caminho, e querendo ou não, hoje eu tenho, por exemplo, um dos meus sonhos antigos, quando eu comecei a querer seguir essa área, era ser presidente do Banco Central, alguma coisa assim. Hoje em dia eu não quero, não tenho essa ambição de ser presidente do Banco Central. Mas hoje, o presidente do Banco Central é meu amigo. Eu posso conversar com o ministro da Fazenda, eu posso conversar com o chefe do Tesouro Nacional, ou com qualquer político, senador, etc. Eu posso ir com uma ligação conversar com uma pessoa assim. Então, eu tenho um ambiente que eu acho muito bom de você poder acessar pessoas muito inteligentes que vão trocar ideias justamente sobre o futuro, que é uma coisa que mais me encanta, é tentar descobrir o que vai acontecer no futuro, e também você poder apostar, e dessa forma também, apostar nas pessoas que estão apostando nesse futuro que você acredita. Eu acredito, por exemplo, bastante na questão do EAD, né, o ensino à distância. Sempre acreditei, e quando eu conheci o Werneck, né, inclusive, já no ITA, ele já era apaixonado por dar aula, e eu acho que na época também ele nem imaginava que ia ser tão forte, que ia poder ensinar dessa forma. Quando eu fui vendo a transformação, né, do que se poderia aprender e ensinar online, e eu vi o que o Werneck já estava fazendo, o quadro, justamente aquele quadro bonitinho lá, que ele que começou a fazer isso, aqui no Brasil, falei, nossa, esse cara vai transformar tudo aí, e está transformando, né? Então, eu sou um dos investidores do quadro, mas não é que eu investi, quero ganhar dinheiro. Não, eu quero apostar nessa história, eu acho que vai dar certo, porque se eu quiser só ganhar dinheiro, eu deixaria dinheiro nos juros, né? Então, acho que é assim, acho que o investimento é um jeito de você apostar e ver histórias, né, crescerem junto com o que você acredita. Então, acho que isso que eu mais me motiva, pessoas virtuosas, ideias virtuosas, saírem do papel, darem certo, empresas virtuosas como a nossa aqui, que a gente está construindo, essa gestora, sair do papel, dar certo. A gente começou com 18 pessoas, hoje tem 40. Incrível ver todo mundo produzindo o tempo todo. É isso que me motiva, assim, ver produtividade e visão com resultado. Isso que você falou é muito forte, assim, né? Porque a gente sabe, assim, que lá no ITA, ao contrário do que muita gente acha, a maioria das pessoas lá não é de família rica, né? Muita gente é de família com poucas condições financeiras, né? A sua família não é uma família rica, né? Tanto é que você teve que decidir entre praticar esporte e estudar para garantir seu futuro. E no final das contas, a educação é que proporciona tudo isso, né? Que deu pra gente, que abriu essas portas, né? Foi lá no ITA, quando a gente chegava lá, a gente não precisa fazer aqui, né? O Gustavo tá com essa expressão séria, né? Cara sério e tal, mas na época do CPOR a gente zoava bastante, né? Zoava bastante. Assim, né? Como é que foi, cara? Eu sei a história toda, né? Das coisas que você fez, os lugares que você viajou, mas conta pra galera, assim, como que foi sua vida no ITA? O ITA, assim, a coisa que mais me deixou encantado no ITA foi de que todos os alunos moram juntos, né? Então, todo mundo mora no alojamento. Antes de eu entrar no ITA, o pessoal falava, mas o alojamento tem barata. Eu falava, pô, tá com medo de barata, pô, né?
Mas assim, chegando lá, você nem percebe se o alojamento se é ruim ou se é bom. Você percebe o tanto de pessoas brilhantes que tem ali vivendo com você e a troca de ideias e diferenças de história e diferença de mentalidade também, né? Então, tem pessoas do Sul, tem pessoas do Nordeste, do Norte, né? Tem do Brasil todo. Então, ali você tem uma aula de aprendizado de pluralidade, primeiramente, né? E tem uma aula também de produtividade, porque você trabalhar e estudar com pessoas que são diferentes de você, né? Quem passa no ITA, em geral, estuda e chega num nível muito bom. Então, se você for estudar com pessoas com produtividade mais baixa, você vai estar ensinando para os outros. No ITA, é difícil ensinar para os outros, porque tem muita gente muito inteligente, os problemas são muito difíceis e muitas vezes você precisa juntar várias pessoas para conseguir resolver um problema, porque cada um vai dar uma ideia. Isso é muito bom, então as pessoas ali estão muito unidas, levam o trote juntas, e isso fortalece bastante, por incrível que pareça, fortalece bastante as amizades. O ITA ele é localizado em São José dos Campos, né, que é uma cidade industrial, mas que já se desenvolveu bastante. Tem várias coisas lá, tem bares, restaurantes, tem baladinha, etc. Hoje não está tanto na moda, né, esse negócio de baladinha, mas tinha na época, eu também não sei como é que tá. Mas também é muito perto do litoral de São Paulo, né, perto de São Paulo, perto do Rio. Então, o que é bom é essa proximidade com São Paulo, de ser 1h30, 2 horas, que é muito bom também para fazer estágio. Então, já aproxima bastante as pessoas das empresas, né? Então, juntando tudo isso, o que acontece? Você, no final, você vai ter grandes amigos, muito inteligentes, que vão estar em grandes empresas, né? Ou começando grandes negócios, que muitos que estudaram com a gente também começaram grandes negócios, empresas gigantes, e assim, e você vai ter um networking de pessoas geniais, né, que você também vai crescer junto com elas, pode se tornar também uma pessoa genial, e aí você é um ambiente muito fértil, né, para quem quer ter um futuro brilhante, tá? Então, eu acho que tudo isso, além da faculdade, né, ser um dos maiores centros, ou o melhor centro de desenvolvimento de tecnologia do Brasil, tá ali na porta da Embraer, né? Se você pensar, o Brasil é um país produtor, principalmente de commodities. A indústria mais avançada que existe no Brasil é a Embraer, que é lá na porta do ITA. E que, inclusive, tem bastante gente do ITA trabalhando lá, né, fazendo avião ou em diferentes posições. O ITA engrandeceu bastante no sentido de ver amigos muito incríveis. Assim, eu admiro muita gente que é meu amigo pessoal, que a gente tem muito tempo de diversão junto, e até hoje, assim, os meus melhores amigos continuam sendo do ITA, óbvio que também os meus amigos de infância, mas do ITA eu tenho mais contato porque moram aqui em São Paulo, e ainda hoje a gente tenta se encontrar praticamente todo final de semana, ou pelo menos durante toda a semana. A gente ainda se encontra também bastante via trabalho, sempre tem amigos em instituições que a gente faz negócio, então é um ambiente assim, acho que olhando lá de trás parece um sonho, né? Então é sensacional, assim, tudo que você passa por lá. Isso são coisas que marcam a gente para a vida inteira, né? Tem uma coisa que eu acho legal, assim, a gente compartilhar com o pessoal. Muita gente tem uma visão de que o ITA é uma instituição muito séria, né, militar, mas que ela é tipo um quartel onde a pessoa não pode fazer nada, né? E você foi um cara no ITA que você viajou, né? Viajou para mais de um país, teve uma viagem que você fez que foi totalmente fora do padrão, assim, né? Que você fez um estágio um projeto na Rússia. Enfim, de tudo que você viveu no ITA, experiências específicas, assim, o que você acha que te marcou mais? Realmente, tem muitas oportunidades, assim, dos amigos, né? A gente marcava muita viagem de carnaval para Minas, ia conhecer o Rio de Janeiro, São Paulo, conhecer o Rio Grande do Sul, Floripa, isso com budget zero, né? E a gente também, uma coisa que foi bem legal foi no 4º ano do ITA que a gente fez vários eventos. A gente fez uma comissão de viagem, que era uma comissão de viagem que ia organizar eventos para arrecadar fundos, com esses fundos organizar uma viagem para a Europa, né? O que a gente fez? A gente fez um show do Engenheiros do Havaí
depois um show do Los Hermanos, que foi gigante, lotou ginásio lá em São José dos Campos, acho que marcou a época, o pessoal da cidade deve até lembrar, e aí com esse lucro, e lucro de outras festas que a gente fez, ou camisetas promocionais, etc. Com isso, e mais o avião que a gente conseguiu, um avião da FAB, né, para nos levar até lá, a gente conseguiu passar um mês na Europa, viajando mais de 10 países, visitando grandes empresas europeias, além de curtindo bastante, obviamente. Por exemplo, fomos para Airbus, né, fomos na Ericsson, fomos empresa na Suíça também. A Ericsson é em Munique, se eu não me engano. A Airbus é em Toulouse, na França. E hoje, né, no ITA, as pessoas têm feito, inclusive, intercâmbio contando no currículo do ITA, né? Tem feito em outras faculdades lá de fora. Na minha época já faziam também, né, em alguns cursos. Então tem muitas oportunidades. Eu, particularmente, tranquei um ano da faculdade para fazer intercâmbio, fui fazer na Rússia, né? E também já tinha feito intercâmbio durante as férias, eu fiz em Nova York, numa estação de esqui. Então foi uma baita oportunidade de ganhar dinheiro na estação de esqui, ganhar dinheiro assim, trabalhando, né? Trabalhei também, porque não tinha dinheiro de família, então trabalhei lavando prato, controlando lift, de garçom, limpando vidro, trabalhei para pagar o intercâmbio, paguei, sobrou até um dinheiro, aprendi a esquiar, aprendi inglês, e sobrou um dinheiro que foi o dinheiro que eu paguei meu curso de mercado financeiro, inclusive dando aula também depois, também dando plantão. A gente vai se virando, mas tem muita coisa legal também, tem muita diversão e viagens e amizades e tudo, mas é bem legal, assim, toda essa globalização que o ITA te insere, né? É aquele negócio, marca a vida da gente, né? Ô Gustavo, antes da gente terminar aqui, né, eu vou pedir para você dar um recado depois para a galera, mas apareceu uma dúvida aqui muito específica do mercado financeiro. Uhum. E olha só que interessante, eu vou colocar aqui na tela, tem um jornalista, né, que chama Samidana, ele é jornalista, economista também, e ele falou que a maioria dos grandes caras do mercado financeiro que ele conhece são do ITA, mesmo sem ter a formação em economia. Na sua visão, qual é o diferencial que um cara do ITA pode ter no setor financeiro? É uma pergunta do Marcos. O Samidana eu conheço, ele inclusive fiz uma entrevista com ele outro dia. É bem legal os programas que ele tem. Assim, o que o pessoal fala assim no mercado, né? O pessoal fala que é mais fácil ensinar economia para o engenheiro do que ensinar um economista a fazer conta. Isso não é tão verdade, porque hoje os economistas já sabem fazer bastante conta também. Mas a faculdade de engenharia, ela é uma faculdade bem pesada na parte de cálculo, matemática, hoje em dia com mais software, né? Mas assim, é muito pesada na parte matemática de um modo geral. E isso dá um embasamento para quem fez uma faculdade tão pesada assim, como ninguém, para poder resolver problemas muito difíceis, né? Então, hoje, o conceito econômico, né, ele é mais fácil de entender para o engenheiro. E o engenheiro, sabendo esses conceitos econômicos, ele consegue colocar isso em programas ou modelos que você consegue quantificar muito mais. Como o mercado, ele hoje em dia ele é muito mais eficiente, para você se diferenciar de outra pessoa ou de outro fundo, né, ou de outro agente, você não pode só achar. Você tem que ter um modelo e uma programação muito avançada para poder você se diferenciar em relação ao outro. Então, isso, quem sabe fazer melhor são os engenheiros, né? Por conta de toda a bagagem de matemática, estatística, física. E, no final, a economia é muito parecida com física, né? A economia, ela tem as grandes forças dela, né? Na física, a gente tem lá força, né, estática, ou gravitacional, ou empuxo, ou vento que vai para um lado, vai para o outro. E na economia, a mesma coisa. A economia tem inflação, crescimento, emprego. Então, cada coisa tem um hiato do produto, que um dia vocês vão aprender, que é a ociosidade da economia. Então,
isso tudo vai se mexendo de uma forma que você vai tendo que entender ali como é que aquele mecanismo funciona. E é muito parecido com física. A economia é muito parecido com física. Só que são outros conceitos. Mas espero ter respondido essa pergunta aí. O seu trabalho é daqueles que a pessoa trabalha com 4, 5 telas na frente, né? Inclusive, o nosso economista-chefe aqui, que é um dos sócios fundadores, Pedro Jobim, que também é formado no ITA, ele fez o ITA, ele fez mestrado na PUC-Rio, né, em economia, e fez doutorado em Chicago em economia também, né? E Chicago é a melhor escola do mundo de economia. Então ele tem esse gabarito de economista também. Então é um caminho que também pode ser seguido, né? Se você fizer o ITA, o que eu acho muito bom assim da engenharia, né? Ela abre muitas portas para qualquer coisa. Tem pessoas do ITA que são diretores de RH de grandes empresas, tem pessoas do ITA que são diretores de marketing de grandes empresas. Tem pessoas do ITA que são engenheiros, até engenheiro tem também, né? Mas tem pessoas também no mercado financeiro, tem economistas, tem de tudo. Então, é difícil você ver o caminho contrário, né? É difícil você ver uma pessoa formada em RH no mercado financeiro, ou uma pessoa que fez administração virar economista. As pessoas do ITA, pelo perfil de saber muita lógica e ter muita flexibilidade e uma dedicação muito acima da média aos estudos e etc., tem essa capacidade de adaptação também muito forte, acabam indo para diversas áreas e sendo muito, muito, muito bem sucedidas. No ITA a gente estudava bastante, né? Na época a gente achava que não, mas no final das contas a gente estudava bastante. Hoje você estuda mais, menos ou igual você estudava no ITA? Eu acho que eu estudo mais. Até porque não tem aquelas férias grandes, né? A gente tinha aquelas férias de 2 meses e pouco. Agora, depois você começa a trabalhar, ainda mais quando é empresário, você tem férias de 15 dias por ano. Então, isso aí já dá uma boa diferença. Eu acho que acaba estudando mais, mas é muito mais, é uma coisa muito mais específica, né? Você é muito mais focado num assunto ou num tema. Por exemplo, quando começou o corona, eu tive que começar a estudar tudo, desde como que era uma epidemia, pandemia, até a infecção do vírus, como o vírus vai nas células T, que a pessoa pode ficar imune mesmo não tendo tido a doença, né? E como que são as vacinas, como são as fases de certificação de vacina. Então, eu acabei tendo que me debruçar, não só eu, todo mundo do mercado financeiro a se debruçar sobre esse tema, para entender melhor o ambiente que a gente estava vivendo, dado que a coisa que estava mais definindo o nosso futuro era a doença, então você tem que entender de doença. Então, conversar com todos os especialistas, os melhores possíveis, epidemiologistas, etc. O que é bom da gente ter esse raciocínio lógico, né, que ele é muito mais trabalhado no ITA e na faculdade de engenharia, é que você tendo esse raciocínio lógico, essa bagagem matemática, estatística, etc., você aborda qualquer problema de uma forma muito prática, né, e você tenta tirar daquilo uma coisa muito objetiva, né, e não só uma maneira fútil ou superficial. A gente consegue fazer isso muito bem. Acho que o ITA prepara muito bem o profissional para trabalhar desse jeito, né? E é isso que o mercado quer, né? É isso que é a necessidade do mercado de trabalho, a necessidade de profissionais, né? Ô Gustavo, antes da gente fazer o agradecimento aqui, até porque tá avançando a hora aí, né? Cara, deixa uma mensagem para os estudantes de uma maneira geral. Esse conteúdo não é só para os alunos do quadro, né? Esse conteúdo é para a gente mobilizar a sociedade, para a sociedade acreditar mais nos próprios sonhos, né? E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para os estudantes de uma maneira geral. Eu acho que assim, não importa de onde você venha, como é estruturada a sua família, você pode tomar as rédeas disso, pode se organizar. Se você não tem uma tranquilidade suficiente em casa, vá para a biblioteca. Eu fiz muito isso, eu estudava muito mais na biblioteca do que em casa. Vá para um sossego e estude, né? Eu acho que assim, o estudo é a única coisa que pode transformar muito a vida de uma pessoa, muito, absurdamente. Eu acho que no ITA é um grande caso disso. O ITA, eu acho que 90% das pessoas ou mais é de classe média baixa ou baixa. Muitas pessoas lá mandavam dinheiro para casa, ganhavam bem pouco dando aula e mandavam dinheiro para casa, e também transformaram as próprias vidas para patamares
que nem mesmo os próprios pais imaginavam que eles podiam chegar. Então, acho que o importante é sonhar alto, sonhar grande e trabalhar muito forte, né, para conseguir os objetivos. Mesmo que você tenha que largar algumas coisas que você gosta bastante por 1 ou 2 anos, eu acho que vale muito a pena. Você vai sentir essa diferença quando você botar o pé lá dentro. Você sente essa diferença não só na sua profissão, quanto no seu lado pessoal e social também, tá? Então, eu acho que é uma grande evolução que eu acho que é imensurável. Tem coisas que você nem consegue imaginar que você vai alcançar, mas primeiro você tem que ralar muito, ralar muito. Não é fácil, tem que estudar muito. Eu estudei muito, tem que se destacar e vai dar certo. E quando não der certo, conversa com o amiguinho que está indo bem, que aí os dois vai um apoiando o outro. É muito importante sempre ter uma rede de amigos e de pessoas que estão com o mesmo objetivo para irem se ajudando junto, porque não só tem momentos bons, tem momentos ruins também, e um vai dar força à outra e vai dar certo no final. Muito boas palavras, muito obrigado, Gustavo. A gente agradece muito o seu tempo, sua disponibilidade, compartilhar a sua experiência conosco e com todos os alunos. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que você continue impactando tantas vidas quanto você tem impactado. Eu que agradeço, Werneck, parabéns enorme pelo trabalho que vocês têm feito no quadro. Eu acompanho desde o começo da história de vocês. Realmente, eu transformo aqui um pouco a rentabilidade dos clientes, você transforma vidas, de fato. Eu admiro muito o trabalho de vocês e acho incrível o tanto que vocês conseguem fazer as pessoas mudarem, né, e evoluírem à distância, e um curso acessível com muito conteúdo. Pode contar comigo sempre, você sabe disso. Somos amigos da mesma turma aí. É uma das grandes amizades que eu fiz no ITA. E boa sorte ao quadro, a todos que estão prestando vestibular nesse ano difícil. Eu acho que vale a pena também acompanhar muito mais ainda o quadro nesse momento, porque acho que é o melhor curso que existe aí, né? Principalmente à distância. Tá certo, então. É isso aí, pessoal. Esse foi o Gustavo, nos honrou aqui com a presença dele. Um grande abraço para vocês e até a próxima.